Então, o que é defraudação emocional, gente? Você que está entrando aqui na live de hoje, tema a gente vai falar sobre amor responsável hoje, né? Defraudação emocional, e o engraçado é que ninguém tá falando mais nada aqui, né? Logo no início da live tá todo mundo... geralmente quando eu começo a ministrar, as pessoas se calam, né? Até sai da live. Então, defraudação emocional, gente, é quando alguém gera em você uma expectativa de compromisso ou atenção, mas que essa pessoa não pode e não pretende satisfazer. Ou seja, defraudação emocional é gerar expectativa em outra pessoa que você não quer suprir, né? É como criar um sentimento, você cria um sentimento de apego, de intimidade, para manter a pessoa ali interessada, sem a intenção de construir um relacionamento genuíno com essa pessoa, né? Então, o que isso pode causar? Isso pode causar desapontamento, tá? Frustração, dor emocional na pessoa que foi afetada. Então, um exemplo aqui que eu vou dar: uma pessoa que finge estar gostando de você, está muito interessado ou até apaixonado por você, ela finge estar ali gostando, interessado, para manter a outra pessoa por perto, mas essa pessoa não tem intenção de ter um compromisso com você. Então, essa pessoa pode estar cometendo defraudação emocional, tá bom? E aí, Mateus capítulo 5, versículo 37 diz assim: seja, porém, a tua palavra. Você que é crente, que é cristão, que entrou aqui nessa live, você precisa ou dizer sim ou dizer não. O que passar disso vem do maligno. Então, seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno, né? Quero ler também Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Como falei para vocês no início, eu já fui alguém, confessei o meu pecado aqui para vocês, que já defraudou alguém, gente, emocionalmente. Não me orgulho disso, não me orgulho. Fico muito triste de falar a respeito disso, não me orgulho disso, mas que também foi defraudada emocionalmente, né? E isso, graças a Deus, né, não foi uma coisa boa pra mim, mas que eu pude aprender muitas coisas a respeito disso, né? Então, vamos lá, sinais de que você pode estar sendo defraudado emocionalmente o primeiro, comportamento da pessoa sobre você não é claro, ou seja, a pessoa age como se tivesse interesse romântico em você, mas nunca deixa isso claro. Demonstra carinho, demonstra que você é exclusiva dele ou exclusiva dela, demonstra atenção especial, mas essa pessoa não assume compromisso com você. Então, sempre procura a mesma pessoa, manda mensagens afetuosas, elogia demais, mas quando alguém pergunta: vocês estão namorando? A resposta dele ou dela é: não, nós somos só amigos. Né? Esse daqui, gente, é o primeiro sinal da defraudação emocional. O comportamento dessa pessoa não é claro. Não é claro. É alguém que faz isso só para te manter por perto, né? Para te manter por perto, tá? Segundo sinal de defraudação emocional é criar expectativa sem intenção de ter compromisso. Essa pessoa
né? Essa forma de defraudação ela acontece quando alguém dá sinais constantes de interesse, sabe? Cria uma conexão emocional com você, aí estimula a sua esperança no relacionamento, mas essa pessoa nunca deixa claro suas intenções reais com você. Não se move na direção de ter um compromisso sério, né? O problema maior é que a outra pessoa, ela começa a se apegar emocionalmente, acreditando que o relacionamento vai evoluir, quando na verdade a outra parte não tem esse objetivo. Tá ali só pra, né? Na verdade, geralmente quando vou falar aqui a questão dos homens, das mulheres é bem parecido, né? Já que tem homem aqui e mulher, mas vou falar aqui, né? Vamos deixar bem claro as coisas aqui. Geralmente o homem, ele sabe se ele quer ter um compromisso com você, né? Ele tem várias prateleiras ali, mais ou menos, que ele te coloca, né? Primeiro, essa aqui, olha, essa aqui eu quero ter um compromisso com ela, essa aqui me agrada, né? Segunda prateleira, eu vou deixar essa aqui de stand-by, né? Geralmente na defraudação emocional tem muito isso. E aí eu vou estimular nela, né, um interesse. Vou dizer que eu tô interessado. Vou criar uma conexão emocional ali com ela. E vou me manter ali, vou colocar ela ali naquela prateleira, né? Me mostrando interessado, mas na verdade essa aqui, olha, eu não quero nenhum compromisso com ela. Então, geralmente é mais ou menos assim que a cabeça dos homens pensam. Das mulheres não é muito diferente, tá? Não é muito diferente, gente. As mulheres também já fazem isso, né? Esse aqui me interessa, esse aqui me interessa mais ou menos. Vou aqui tá criando aqui expectativa no coração dele. E aí, quando aparecer alguém melhor, eu saio fora. Os homens é a mesma coisa, tá bom? Então, acontece muito isso, né? Eles criam expectativas sem intenções de ter compromisso. E aí, quando aparece alguém bacana, alguém legal, alguém assim, da forma como eles queriam, eles saem fora daquela que eles colocaram ali na prateleira. Então, geralmente é mais ou menos isso aqui que acontece, beleza? E aí, como essa expectativa ela é criada? Vamos lá. Eu tô detalhando isso aqui, por quê? Porque muitas moças me pediram para mim não parar de criar conteúdos a respeito disso. E eu estou criando, beleza? E é mais para vocês abrirem os olhos de vocês, certo? Abram os olhos de vocês, porque, cara, o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Em questão de igreja, hoje, eu acho que a gente precisa ser muito claros naquilo que a gente tem aprendido, aquilo que a gente tem ensinado. Então, geralmente meus conteúdos assim são muito claros, são muito geralmente são muito irritantes para muitas pessoas, mas eu falo a verdade, né? Então, como essa expectativa é criada? Primeiro, né? A pessoa envia mensagens carinhosas com frequência, tá? Pensem muito em você. Você é muito especial. Você é uma pessoa especial demais pra mim. Você é linda, né? Essa pessoa, ela faz elogios constantes aí que ultrapassam o limite da amizade, né? Você seria uma excelente esposa pra mim. Você seria um excelente esposo pra mim. Você é incrível. Querendo ou não, gente, infelizmente tem mulheres que fazem isso, entendeu? E homens também que fazem isso, né? E aí essa pessoa busca essa companhia frequente, né? Ao lado dessa pessoa. Aí é uma amizade meio que colorida, né?
demonstra ciúmes disfarçados, né? Como se tivesse direito, né? É impressionante. Como se tivesse direito em falar alguma coisa. Não assumiu o compromisso, né? Não assumiu o compromisso, não quer nada com a pessoa, fica iludindo a pessoa e depois, né? Fica como se tivesse direito de ter ciúmes, né? Daquela moça ou daquele rapaz, né? Então, sempre diz, né? Eu me sinto muito bem com você. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu pedi a Deus. Eu admiro muito você. Se for da vontade de Deus, a gente vai ficar juntos, né? Então, mesmo sem dizer que quer ter um namoro com você, essa pessoa constrói um clima emocional de afeto que faz o outro acreditar que o relacionamento está se formando, está acontecendo alguma coisa ali, né? Então, muitas vezes sabe que o outro está se apaixonando, mas continua incentivando esse sentimento ao invés de esclarecer as coisas, né? Muitas vezes, né, criando ali uma atenção, mostrando carinho, todo cuidado com a pessoa, mas não quer criar responsabilidade emocional, né? Em outras palavras aqui, resumindo, essa pessoa se beneficia do amor do outro sem querer pagar o preço de amar de volta com honestidade. Gente, como eu li com vocês, vou até ler de novo. Mateus capítulo 5, versículo 37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. O que passar disso vem do maligno, né? Então, como as pessoas, principalmente hoje na igreja, estão muito mau caráter, gente. Sabe? Elas não têm responsabilidade emocional com outras pessoas. De deixar claro. Hoje em dia é raro um homem dizer assim: olha, eu tô conhecendo você e eu não quero que você ache nada. Eu estou interessado em você. Gente, é muito raro hoje em dia. É muito raro, né? O rapaz chegar com você ali, vocês estão se conhecendo, e logo de primeira de falar: gostaria de conhecer você. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de conhecer você melhor. E eu não quero que você ache ou tenha dúvidas de nada. Eu realmente estou interessado em você. Eu realmente quero te conhecer melhor, né? E se der certo, se for da vontade do Senhor, assumir um compromisso com você. Da mesma forma, as moças, né? Cara, quantos rapazes aí sendo iludidos por moças mau caráter dentro da igreja, tá? É dentro da igreja, né? Iludindo o rapaz ou o rapaz iludindo a moça. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu conheço gente assim que estão namorando, que estão num rolo aí, negócio de amizade aí, quase 5 anos. O rapaz enrolando a moça criando expectativa e ele nunca que pede a moça em casamento. Que furada, né? Que roubada do inferno, né? Nunca pede, ele nunca se posiciona em nada, né? Sabe que esse rapaz é um mau caráter. A mesma coisa tem moças também que fazem isso. Não vou dizer que não tem, tem. Não é honesto, não é sincero de chegar com a pessoa e falar: olha, eu tenho interesse em você, ou eu não tenho interesse, a gente é só amigo, né? Ontem, né? Não sei, gente, tem gente que é muito carente emocionalmente, ó.
que precisa o Senhor, como que eu posso dizer, invadir o coração ali, para que essa pessoa ela se torne, tenha um relacionamento profundo com Deus, para se blindar dessas coisas. Gente, eu tava lá no TikTok, gente, um rapaz começou a mandar mensagem, começou a mandar, a responder todos os meus vídeos e não sei o que, e mandava mensagem no direct lá do TikTok. Eu cheguei com ele e falei, pelo amor de Deus, meu irmão, não crie expectativa em nome de Jesus, porque eu não te dei esperança de nada. Então, outra coisa que você precisa avaliar muito o seu coração cara, você precisa colocar isso diante de Deus. Deus, eu sou carente. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, tem moças e rapazes que eles se iludem sozinhos. Tem moças e rapazes que a gente nem conversa, nem nada, e não sei o que. A pessoa já vai criando uma coisa na cabeça. É impressionante. A pessoa já vai criando uma coisa na cabeça. Não, a gente vai namorar, isso e aquilo, sem sequer a pessoa ter contato com aquela pessoa. Pelo amor de... Gente, e existe isso. Eu já fui assim. Graças a Deus, meu Deus, olha, o Senhor tem me dado uma inteligência emocional. Mas antes eu era muito bobinha, gente. Eu era muito românticazinha, né? Antes eu era muito... Como que eu posso dizer? Eu me defraudava emocionalmente sozinha. Entende? E isso acontecia. Já tava criando coisa na minha cabeça que nem existia. Às vezes o rapaz nem sabia que eu existia. E às vezes até sabia que eu existia, mas... Entende, gente? Então vamos voltar aqui, né? Vamos recapitular aqui. A gente tá no segundo ponto, falando de defraudação emocional, uma coisa assim muito séria, né? Que é criar expectativa sem intenção de compromisso. E lá no final da live aqui, eu vou te dar algumas dicas. Como que eu aprendi assim... Ai, meu Deus. Como que eu aprendi? Foi difícil, gente. Aprendi assim... né? Muita porrada na minha cara pra mim aprender isso, né? Então, no final, eu vou te dar algumas dicas aí pra você aprender a guardar o seu coração. E aí, né? A gente tá no segundo ponto, né? Que muitas vezes, muitas moças, muitos rapazes, eles criam expectativas sem intenção de um compromisso, né? Aí faz a menina ficar apaixonada por ele, e aí continua suprindo um sentimento no coração da moça, e depois, gente, ele sai fora. E aí o que acontece? A moça fica com o coração todo destruído porque ele fez isso. Sabe o que você tá fazendo? Você tá defraudando a filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é muito sério. Não adianta você querer pagar de santinho na igreja e tal. Vou falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês, meninas, já aconteceu muito comigo, tá? Não adianta você falar, ai, mas ele é tão bonito, ela é tão bonita, olha só como ela é do Ministério de Dança, ela é do Kids na igreja, olha, ela lidera na igreja, que coisa linda, olha, ele é do Ministério de Crianças, de Adolescentes, de Jovens, olha só a forma como ele toca pro Senhor, olha a forma como ele fala com o Senhor e tudo mais, né? Aí a pessoa cria uma expectativa, é o santo, é a santa. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Não observem os dons. A gente é muito acostumado, né, a observar os dons. Olha só que coisa linda, a pessoa ali
servindo, fazendo missões, fazendo evangelismo, isso e aquilo, mas e o caráter da pessoa? Não adianta, gente. Não, pode ser bonito como for, pode ser linda como for, mas se essa pessoa não é honesto, não é honesta, se essa pessoa não coloca ali na mesa que quer um compromisso com você realmente. Jesus, gente, Jesus, ele foi muito, teve muita responsabilidade, teve muita responsabilidade, de muito amor por nós, sabe por quê? Porque ele se entregou ali naquela cruz por nós. E muitas vezes a gente fica criando uma coisa na nossa cabeça, né? Todo um enredo na nossa cabeça, é porque é de Deus, é de Deus, é de Deus. Mas eu vou falar aqui, a pessoa, né? A pessoa não tem caráter. A pessoa não tem palavra. Gente, a pior coisa é uma pessoa que fala e não faz. É isso mesmo que o irmão falou aqui, ó. Não basta ter talento, tem que ter caráter. Entendeu? Gente, eu admiro uma pessoa, sabe que o que mais eu me admiro na pessoa, né, que canta, né, que faz missões, né, é uma pessoa que tem palavra. Sabe? Uma pessoa que fala assim pra mim, sabe? Um homem realmente que fala assim: Daiane, eu vou fazer isso aqui, e faz. Realmente. Então, responsabilidade emocional. Amor responsável é isso. Não adianta a pessoa tocar, fazer o uauê na igreja e é o cão. É o cão. Não faz, sabe? Não tem caráter. Não tem palavra. Fala que vai fazer uma coisa e não faz. Entende? E fora outras coisas, né? Isso, sabe o que é isso, gente? Quando a pessoa fala assim, ó, eu vou fazer isso e não faz. Essa pessoa, ela tá defraudando. Essa pessoa também tem uma falha de caráter ali. Quando a pessoa fica te enrolando e não quer assumir um compromisso com você, eu vou te falar uma coisa. Falha de caráter. Falha de caráter. Então você, moça, que pediu para não fazer os conteúdos, eu tô abrindo os seus olhos. Tô abrindo aqui os seus olhos. Eu já passei por isso. Foi difícil, foi doloroso. Aprendi, mesmo não tendo nunca namorado, mas eu aprendi coisa assim. Quebrei a cara, mas aprendi. Então, vamos lá, terceiro ponto. Terceiro ponto. A gente tá falando de defraudação emocional, amor responsável. Terceiro ponto aqui. Namoro disfarçado, né? Dentro da amizade. Já ouviu falar de amizade colorida? Pois é, muito lindo, né? Tá. Olha só, isso acontece quando as duas pessoas elas vivem uma amizade com comportamentos típicos de namoro, tá? Mas sem assumir um compromisso claro e sem se responsabilizarem emocionalmente pelo vínculo que eles estão criando. Então, um rapaz que fala assim, não, a gente estamos só numa amizade. Mas se te perguntarem lá na igreja se a gente tá namorando, fala que a gente é só amigo, né? Então essa pessoa, ela não quer assumir um compromisso claro com você, ela não quer ter um vínculo emocional com você, e aí na frente das pessoas da igreja ele diz assim, nós somos só amigos. Nós somos só amigos, né? Nós somos só amigos, né? Então, como identificar isso aqui? Vamos deixar bem claro. A pessoa não está namorando oficialmente com você, mas trata o outro como se já estivesse. Como assim?
Gente, eu já vi isso acontecer. Fala todo dia, compartilha tudo com a pessoa. Espera atenção constante ali, cobra presença e tudo mais. Aí sente ciúme, se outra pessoa se aproxima e tudo mais, mas não quer assumir um compromisso com você, né? Vou dar um exemplo aqui. Se a moça começa a conversar mais com outro rapaz da igreja, o amigo fica frio, fica incomodado, né? Como se ela estivesse traindo ele. Mas como assim, né? Eles não têm nada. Então, a pessoa quer manter todos os benefícios emocionais de um namoro, mas sem prestar contas nem assumir o compromisso. Isso é falta de caráter. Isso é o quê? Isso é o quê, gente? Coloca aqui nos comentários. Defraudação emocional, né? Defraudação emocional, né? E isso é muito sério, acontece muito. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Desde quando eu comecei a criar conteúdo aqui, muita gente, graças a Deus, muita gente desfez o namoro. Muita gente desfez o namoro. Porque muitas vezes Deus quer nos usar para abrir os olhos das filhinhas de Jesus que estão ali na mão dos lobos disfarçados de ovelhas. E você, moça, que tá ouvindo essa live aqui, preste muita atenção no que eu tô falando, tá? Olha o amor e o cuidado de Deus com você, com o seu coração, com as suas emoções. Ai, mas será que ele gosta de mim? Será se gostasse, ele realmente assumiria um compromisso com você? Ele colocaria na mesa as reais intenções que ele tem com você. Se gosta, moças, não se enganem. Não se enganem, não se enganem. Você pode estar sendo manipulada. Eu vou falar mais. Faz 2 semanas eu tive um sonho. Eu tava um período de jejum, gente. E eu tive um sonho que eu nunca tive um sonho parecido com esse. Parecia filme de terror. Você, moça que tá aqui na live, você tá ouvindo, preste atenção no que eu vou falar. Certo dia, tive um sonho. Nesse sonho, a moça tava acorrentada, despida, sem roupa nenhuma, acorrentada pelos pés. Ela não conseguia se mover, eu vi ela deitada no chão, despida, realmente pelada, sem nada. E aí tinha um homem mantendo essa moça em cárcere e oprimindo a moça. Eu via ela ali deitada, muito oprimida, que ela não conseguia sequer levantar, sabe? Despida ali e tudo mais. Nesse sonho parece realmente um filme de terror. E eu nunca tive esse sonho, gente. Nunca sonhei dessa forma. E o rapaz e o homem ali oprimindo a moça. Eu sentia que ele era muito possessivo. Ele queria manter ela ali a qualquer custo. E a moça quieta ali, oprimida. E eu vou falar uma coisa para você, moça, que está aqui. Talvez o Senhor está me usando para falar com você. Você não escuta o que o Senhor está te dizendo. O que o Senhor me fez discernir desse sonho? Que tem moças que estão emocionalmente desprotegidas, porque quando eu via a moça ali sem roupa, quer dizer que ela não tinha uma proteção espiritual, ela estava totalmente vulnerável espiritualmente. Em um relacionamento onde o homem totalmente possessivo, totalmente ciumento, pelo que dava para ver no sonho, possessivo, ciumento, narcisista, tudo isso aí, né? E ela presa ali, acorrentada pelos pés.
Então, o Senhor tá falando e muitas vezes vocês estão desobedecendo. O Senhor tá dizendo, tá mostrando assim, ó, de todos os lados. Eu vou falar uma coisa: Deus não te deixa enganado, não, moça. Não vem dizer que Deus não falou com você. Deus falou, você que não quis abrir os seus olhos. Deus falou e você não quis ouvir. Os sinais estavam ali todo o tempo e você não quis ouvir o Senhor. Você não quis ouvir os seus pais, você não quis ouvir as pessoas ao seu redor. E se você continuar com isso, né? Você já sabe aonde esse relacionamento vai parar. Gente, foi muito claro o sonho que eu tive. Tem muitas moças acorrentadas emocionalmente. Eu vou falar, muitas moças acorrentadas emocionalmente. Presas ali, elas não conseguem se desvencilhar. Elas não conseguem sair desse relacionamento. E só a graça do Senhor para te libertar. Só a graça. Eu oro em nome de Jesus. Que hoje os teus olhos espirituais abram e você consiga se libertar desse relacionamento que não é da vontade do Senhor para sua vida. Quarto ponto aqui, a gente está falando sobre amor responsável, gente. Sobre né, a questão aqui do... Até esqueci do tema. Defraudação emocional, né? Vamos lá no quarto ponto. Quarto ponto aqui. Uso espiritual para manipular os sentimentos. Já acontece. Olha só. Esse tipo de defraudação acontece quando alguém usa expressões, linguagens ou argumentos espirituais para gerar expectativas emocionais e românticas em você, mesmo sem ter convicção ou intenção de assumir um compromisso real com você. Em outras palavras, a pessoa mistura a espiritualidade com emoção de uma forma irresponsável, usando a palavra do Senhor para te confundir, para te enganar e até para ferir o seu coração, tá? E aí isso geralmente acontece dessas maneiras aqui, ó. A pessoa diz assim: Deus me mostrou que você é a pessoa certa para mim. Eu tive um sonho com você, eu acho que você é uma confirmação de Deus para mim. Senti algo diferente quando você chegou perto de mim. Eu estou orando por você. Mas fala, né? E aí fala o seguinte: se for da vontade de Deus, a gente vai ficar junto. Mas mantém o outro preso nessa expectativa sem ter uma atitude concreta. A pessoa fala de Deus, mas não age com clareza nem compromisso. Olha só. Lobo disfarçado de ovelha. Você se sente emocionalmente envolvida, né? Aí toda tentativa de definir a relação é empurrada com desculpas espirituais. Ainda não é o tempo, né? Acontece, não, ainda não é o tempo. Sabe o que acontece, moças? Você que tá entrando aqui, sabe o que acontece? Quando o cara tá te enrolando, ele tá conversando com mais 10, né? Com mais 5 ou mais 10. Quando ele não quer assumir um compromisso com você e fica te enrolando. Ou então ele te coloca numa prateleirinha lá, vai te deixar lá te enrolando, até que apareça uma melhor e depois ele, ó, você sai toda destruída desse relacionamento, criando expectativa no seu coração, né? E aí é isso que acontece.
né? Muitas vezes é isso que eu senti de Deus, eu tô sentindo de Deus. E aí é uma oração que não acaba mais. Vou falar uma coisa aqui pra vocês, meninos, vocês que prestem atenção que eu vou falar. O homem, quando ele quer, ele arruma de todas as formas, ele quer assumir um compromisso com você, entendeu? Ele diz que realmente quer um compromisso com você, vocês vão orar, vocês vão tirar um tempo pra orar. Ele não vai te deixar com dúvidas de que ele te quer, presta atenção aqui. Ele não vai deixar dúvidas no seu coração, tudo vai ser muito claro, você não vai ter dúvidas. Vai orar, Deus vai confirmar. E aí ele vai te pedir namoro, entendeu? Vai te apresentar para os pais, a igreja toda vai saber, não tem essa questão, essa palhaçada de que a gente vai, vamos ficar aqui, não conta nada pra ninguém não. E aí é uma enrolação dos infernos. Todo mundo sabe, gente, quando o homem quer, entendeu? Ele quer mostrar pro mundo inteiro que ele tá namorando com você, que ele quer algo com você, entendeu? É sobre isso. E você fica se iludindo com curtida. Você fica se iludindo. Ai, não, porque... Ai, deixa eu ver aqui. Meu Deus, ele curtiu meus stories. Ai, curtiu meus stories. Ai, deixa eu ver. Curtiu a minha publicação. Olha que lindo. Não significa nada se ele curtiu o teu story. Se ele viu o teu story, se ele curtiu, não significa. Não se iluda, tá? Não se iluda, porque o homem quando quer, ele vai atrás, ele move os céus e a terra. Ele fala que ele quer assumir um compromisso com você. Ele fala que ele quer algo verdadeiro, algo real com você. Nada é às escondidas. No reino de Deus, as coisas são muito claras, são muito à luz. Entendeu? Nas coisas de Deus, as coisas não são ocultas, gente. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do inferno para te manipular. Vamos abrir os olhos, meninas. Vamos abrir os olhos. Em nome de Jesus. Nada oculto que não venha a ser revelado. As coisas de Deus são muito claras. As coisas de Deus são muito certas. Não são nada às escondidas. Não são nada incerto. Não é, né? O homem de Deus, ele não vai brincar com seus sentimentos, com as suas emoções. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas. Saiba, você que está aqui, se você pratica defraudação emocional, olha só que lindo, olha só que maravilhoso. Deixei ela, até o ring light caiu aqui. Só um momento, gente. Ah, muito ruim aqui. Deixa eu tirar daqui. Eu recebo muitas mensagens, mas muita mesmo, né? Quase todo dia. Muito necessário esse assunto. E só pra deixar claro, tá? As coisas de Deus são muito claras. O homem de Deus, ele é muito certo com as coisas do Senhor, tá? As coisas que vêm de Deus traga luz, nada é oculto, entende? Diante do Senhor. Deixa eu ler aqui 1 Tessalonicenses, diz assim: ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas.
Senhor castigará. Nada é oculto das coisas de Deus, né? Você tá fazendo isso com uma filha de Deus, com um filho de Deus, né? Você tá fazendo isso com uma filha, com um filho de Deus. E um dia, o Senhor Jesus, ele vai castigar, como a gente já leu aqui. Então, é muito certo, sabe, as coisas. Hoje em dia, a questão de honestidade... Eu vou falar uma coisa aqui com vocês. Raríssimo as pessoas cristãs que eu já trabalhei, que realmente são pessoas certas e corretas. Eu sempre falo pra minha mãe, eu não gosto muito de trabalhar com crente não, porque crente... assim, muitos eles enganam, muitos eles andam fazendo coisa. Gente, eu tenho muito defeito, muito, mas uma coisa que eu puxei pra minha mãe: se eu tô te devendo, eu quero te pagar, porque senão eu vou ficar com a minha consciência muito pesada. Eu tenho muito defeito, mas esse aí, se eu falar, eu posso até demorar, mas eu vou cumprir com a minha palavra. Eu vou cumprir com a minha palavra. Então, eu geralmente não gosto muito de trabalhar com crente, não, porque crente é uma... Gente, essa expressão enrolado é uma coisa que eu odeio. Pessoas que são enroladas, pessoas que tentam ali te manipular, né? Geralmente o homem... eu aprendi num curso que geralmente o homem, ele tem lábios de mel, né? O homem que sabe conversar, ele vem com um papo assim pra te enrolar, com um papo assim... Nossa, que aí, né? Se tu não for toda emocionada, se tu for toda emocionada, tu cai na hora. Se tu não tiver discernimento espiritual, tu cai na hora, minha filha. As mulheres é pelo que ouvem e os homens é pelo que veem, né? Então, cara, as coisas de Deus na palavra tem que ser muito certo, tem que ser muito correto. Nós precisamos ser honestos com as coisas, com as pessoas. Dizer pra elas, olha, eu gosto de você como amigo, como amiga. Não quero ter nada com você. Aí você fica enrolando a menina durante anos. Você tá atrasando a vida dela. Você tem sido pedra de tropeço para ela. Você tá atrasando a vida dessa moça que vai casar com um homem maravilhoso. Gente, não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Não quero. Não quero. Tava conhecendo um rapaz ano passado. Uma benção, rapaz, uma benção. Mas os nossos propósitos não se encaixavam e tudo mais. O rapaz queria muito assim, um compromisso comigo. Já tinha me pedido em casamento. Ele estava muito certo do que ele queria. Mas o Senhor ministrou meu coração, o Senhor falou comigo a respeito dele. E o rapaz já estava muito apaixonado. A gente estava se conhecendo só. O rapaz estava muito apaixonado. Cheguei pra ele e falei, olha, não crie expectativas, porque eu não quero mais continuar com essa amizade que nós temos, porque você tem criado expectativas e o nosso propósito não se encaixa e tudo mais. Eu conversei com ele. O que eu fiz, gente? Eu fui honesta. Eu não coloquei ele numa prateleira, né? Falei, eu vou deixar lá. E aí, se não aparecer ninguém interessante, quem sabe, né? Me envolvo com ele, namoro com ele. Mas não. Deixei muito claro pra ele. O que falta nos dias de hoje é
sabe o que? A gente ser honesto com as pessoas. As pessoas, sabe? Sabe qual é a consequência de você defraudar uma pessoa? Uma pessoa é uma frustração espiritual e emocional muito grande. Essa pessoa ela vai ter dificuldade de confiar novamente em alguém. Essa pessoa ela vai ter feridas emocionais que vai afetar os relacionamentos dela. Você tá defraudando alguém que é a esposa de um outro homem. Você tá defraudando um rapaz que é o esposo de uma outra mulher. Você tá defraudando, sabe, alguém que é o esposo ou a esposa de alguém. Gente, isso é muito sério. Isso é horrível. Ai, mas ai, olha, ela tá me mandando mensagem, olha. A idiota. Pensa que eu tô gostando dela. Mas na verdade eu não quero nada com ela. Olha, mandou um emoji pra mim chorando. Gente, que coisa horrível isso. Horrível. Não é de Deus, não agrada o Senhor. Isso é coisa de Satanás, do inferno. Por isso tem muita gente na igreja que não quer se relacionar. Por conta desse tipo de coisa. Vamos lá, o quinto. Medo de perder os privilégios. A pessoa não quer assumir um compromisso, mas também não quer que o outro se afaste. É. Né? Mantém o laço emocional ali sem permitir que o outro siga livre. Eu conheço. E ele parece que ele tá todo certinho, enquanto na verdade, diante de Deus, ele tá totalmente reprovado. Não adianta, gente, a gente pode enganar, sabe quem? As pessoas da igreja. A gente pode enganar os nossos pais, a gente pode enganar todo mundo. Mas sabe qual é a verdade? É que tudo fica patente diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo fica patente diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O que adianta a gente ser aprovado pelas pessoas aqui dessa terra e não ser aprovado por Deus? Forte isso, né? Difícil de ouvir, mas acontece muito. Muito, 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 muito. Vamos lá. A gente já tá encerrando aqui a live. Agora, como que nós podemos proteger o nosso coração da defraudação emocional? Primeira coisa, gente, que eu aprendi, eu coloquei coisas aqui que eu aprendi, que eu tive que aprender da marra, eu tive que aprender apanhando, né? Passar coisa aqui pra vocês que eu tive que aprender apanhando. Eu era muito imatura, eu era muito... Sabe aquela menina muito pura, muito com um coração muito puro, sem maldade, né? Muito inocente das coisas. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Primeiro aqui, como
guardar o nosso coração. Primeiro, antes de qualquer coisa, saiba quem você é em Cristo. Não deixe que a carência, a solidão ou o desejo de aceitação te levem a se prender emocionalmente a alguém que não tem intenções claras. Primeira coisa, você precisa saber quem você é. E você precisa ter um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque a carência, sabe o que acontece? Alimenta coisas no seu coração, expectativas que talvez é coisa da sua cabeça, não é nem a pessoa que diz que quer ter um compromisso com você, um relacionamento. A carência a carência faz isso. Então, um coração dependente de Deus é mais forte contra as ilusões e os sentimentos, né? Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele depende toda a sua vida. Precisamos guardar o nosso coração. É a primeira coisa que para você que quer se proteger da defraudação emocional, tá? Tem um relacionamento com Jesus, um relacionamento mesmo. E a segunda coisa, não alimente expectativa com bases em sinais sem clareza. Vou repetir. Não alimente. O que mais? Expectativas com base em sinais sem clareza. Muito bem, sem clareza. Por quê? Se a outra pessoa não expressa clareza, presta atenção aqui, clareza, que quer um relacionamento com você, não se deixe levar pelas interpretações emocionais. Eu acho que a pessoa gosta de mim, mas a pessoa não chegou pra você e falou: Daiane, seguinte, Baroa, eu tô gostando de você, eu quero orar com você, eu quero tirar um tempo de oração com você. Eu não quero, Daiane, que você ache nada. Eu quero que você tenha certeza, Daiane, que eu quero ter algo com você, tá? A gente vai tirar esse tempo de oração, beleza? O Senhor falou com a gente vai namorar e a gente vai casar. Primeira coisa, clareza. A pessoa precisa ser muito claro com você, tá bom? Muito claro com você, que quer ter algo com você. Amém? Vamos lá. Não baseie sua esperança em talvez. Não, talvez. Eu acho que talvez essa pessoa ela quer alguma coisa comigo. Entendeu? Então aqui, o que alimenta a defraudação emocional é a expectativa sem fundamento claro. Você já tá envolvido emocionalmente, criou milhões de coisas na cabeça, a pessoa não deu clareza se quer ter um compromisso contigo, e aí tu criou uma expectativa, você alimentou a defraudação emocional. Aí a terceira coisa aqui, seja direto ou direta. Quando você perceber que alguém está se aproximando de você, se alguém estiver se aproximando demais, conversando com você, e vocês já estão conversando, fale sim, olha, de que isso vai dar, né? O que isso vai dar? Pra onde que a gente tá caminhando, né? Porque eu tenho uma intenção de ter um relacionamento, né? De ter um período de oração, né? E o que isso vai dar? Essa nossa conversa vai dar em quê? Converse com a pessoa em amor e em firmeza. Fale pra ela.
Porque, gente, a pessoa fica lá conversando semanas, meses. Vai dar em que isso aí? Vai dar em que? Né? Então seja muito claro com a pessoa. Seja muito claro com a pessoa, né? Olha, eu percebo que nós temos nos aproximado bastante, né? Isso aí tá despertando seja honesto com a pessoa. Pare de besteira de falar. É porque eu tô sendo emocionada. Pare com essa leseira de emocionada. E aí, quero, né? Que isso vai dar? Seja claro com a pessoa. Eu quero resguardar o meu coração. As nossas conversas aqui já tá gerando algo dentro do meu coração. E aí, qual as suas intenções comigo? Seja bem verdadeiro com a pessoa. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O meu público é entre 25 a 35 anos. Não temos mais idade pra coisinha de criança. Não temos mais idade pra essas coisas de coisinhas de adolescente. Ai, ele tá curtindo meus stories, olha, curtindo as minhas fotos. Bordas de intenções. Não temos mais, gente. Somos adultos, somos cristãos, nós vivemos na verdade da palavra de Deus. Não temos mais maturidade para coisinha de adolescente, não. Seja honesto com a pessoa. Fale do seu coração, suas intenções com a pessoa. Com certeza a pessoa vai te admirar mais ainda por conta disso. Sabe? É um orgulho, é uma coisa que as pessoas não deixam as coisas às claras, não são honestas umas com as outras. Vive defraudando, vive enganando. Não vive na verdade, vive enrolando a moça. Há anos não assume um compromisso, tem uma masculinidade frágil, tem a feminilidade frágil. Não tem a atitude de um homem de Deus realmente que quer assumir um compromisso. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente não tem mais idade para coisas de adolescente. Sejamos claros com os sentimentos, com as emoções das outras pessoas. Vamos lá. Quarto. Terceiro, a gente falou aqui. Quando você perceber que alguém está se interessando, que alguém está se aproximando, o que você vai fazer? Né? Tá ali conversando há semanas, tá ali conversando há um mês, há 2 semanas, há um mês, há 2 meses. E aí, quais são suas intenções comigo? Isso é proteger o coração. Isso é guardar o coração. Isso é evitar a defraudação emocional. Quarto ponto aqui, ore por discernimento e sensibilidade. Olha, eu tenho um faro. Quando eu vejo que a pessoa tá querendo me enrolar, eu, tchau, amor. Eu tenho um faro, por quê? Porque eu já defraudei. E eu não me orgulho disso. Isso é feio. Isso é desumano, isso é desonesto. Eu não quero mais ser essa pessoa. Precisamos ter discernimento espiritual. Quando a pessoa chegar para querer te enrolar, gente, isso já aconteceu muito comigo. Muito. Numa live dessa aqui, a pessoa assiste essa live, a pessoa cai fora. Por quê? Porque sabe que eu não sou besta. Dessa escola aí, eu já passei dessa escola. Eu sei identificar o que é uma defraudação emocional. Então não deixo mais ninguém me enrolar. Não deixo mais ninguém me enrolar. Precisamos ter discernimento espiritual, sensibilidade. Peça a Deus olhos espirituais para você enxergar as intenções por trás das atitudes daquela pessoa. Peça a Deus para te revelar o coração da pessoa. Aí em Provérbios fala que é Deus quem nos faz Deus quem nos faz ver o que está no coração da pessoa. Deus mostra.
Peça a Deus discernimento. Deus, isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro? As intenções dessa pessoa é verdadeiro comigo? Ela é verdadeira? Ele é verdadeiro? Muito sério, gente. Precisamos ter um amor responsável, um amor comprometido como o de Jesus. Jesus se comprometeu. Jesus é um homem de verdade que assume compromisso, que não foge. Quantos homens fugindo de compromisso? Quantas mulheres fugindo de compromisso? Né? Se aproxima da menina, a menina é firme assim igual eu. Ele... Sai fora, por quê? Porque não quer ter compromisso. Não quer assumir compromisso. Porque não quer nada sério, porque ainda é um menino imaturo. Só verdades aqui hoje nessa live, né? Estamos encerrando aqui a live de hoje. Que o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu quero terminar finalizando, lendo esse versículo de Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Muitos vivendo embaraços na sua vida, e o embaraço te desvia do propósito. Muita gente aí em um relacionamento sabe que não vai casar, sabe que não vai se relacionar, e você tá atrasando essa pessoa que você não quer casar, que você não quer se relacionar. Você está sendo pedra de tropeço para essa pessoa. E o que a Bíblia fala? Que nós temos que ser honestos, temos que ter caráter, temos que ter palavra, temos que viver na luz, na verdade da palavra. Isso sim é ser alguém de caráter. Isso sim é ser alguém de caráter. Isso sim é ter os frutos do Espírito. O que é os frutos do Espírito? É amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Eu acho que é 1 Coríntios capítulo 13 fala que o amor é o quê? É paciente, o amor é bondoso, ele não é orgulhoso, ele não trata com maldade, ele não busca seus próprios interesses. O amor não guarda rancor. O amor ele não se aproveita de outras pessoas. Ele tudo sofre, ele tudo crê, tudo perdoa, tudo suporta. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa live de hoje. Obrigada, Deus, porque com certeza o Senhor tratou muito os nossos corações aqui nessa live de hoje. Obrigada, meu Deus, porque aqui saíram homens, mulheres que realmente vivem na verdade e não na mentira. Que vivem, Senhor, e são honestos com as pessoas, com os seus relacionamentos, meu Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está desenvolvendo em nós um novo caráter, Deus. Não nos deixa ser como nós somos, mas nos transforma, Deus. Nós não queremos enganar, nós não queremos mentir, nós não queremos enrolar as pessoas. Nós queremos ser honestos, Pai, com as pessoas ao nosso redor. Nós queremos, Deus dá a nossa palavra e nós queremos cumprir. Nós não queremos enganar, nós não queremos dizer que nós não vimos enquanto nós vimos. Nós queremos viver na verdade, Senhor, da Tua palavra, na luz da Tua palavra.
Porque a tua palavra diz que nada oculto que não venha a ser revelado. Nos ajude, Deus. Se alguém aqui vive uma vida mau caráter, o Senhor pode transformar. O Senhor pode transformar, Jesus. O Senhor pode mudar. Que nós sejamos homens e mulheres, Deus, de caráter, que sejamos honestos com as pessoas ao nosso redor, Pai. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, galera, vocês que ficaram na live aqui de hoje. Que Deus abençoe vocês. Essa live vai ficar salva por algumas horinhas. Que Deus abençoe e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.